Está gravando. E show, gravando. Bom, boa noite, professor. Sou o Rodrigo do Golden Team e hoje eu que vou apresentar o nosso projeto, o código que a gente desenvolveu. Caso o senhor não se lembre, o nosso projeto, o objetivo dele é que a gente diminua o tempo de atendimento das ambulâncias, aumentando a eficácia do atendimento, né, diminuindo. A ideia é diminuir o número de mortes, às vezes, que pode acontecer pela demora de uma ambulância chegar até o local. Hoje a gente trabalha com a ideia do nosso projeto fazer isso através de um melhor posicionamento das ambulâncias, né? Mas chegamos a ter a ideia também de incluir no projeto uma ideia de semáforos inteligentes que entendessem ali com ou com câmeras ou com existem algum tipo de sensores que fazem isso, né? Que reconhecessem que um veículo desse, uma ambulância, um carro de polícia, não sei, estivesse se aproximando e desse uma preferência para ir no semáforo. Eh, então, esse código que que eu vou apresentar para o senhor que a gente fez, acaba estando dentro dessa ideia geral também, né? Então, a ideia desse código é que ele faça o reconhecimento de ambulâncias, de imagens de ambulância, que poderiam entrar esse objetivo que eu comentei dessa ideia do semáforo, né? E está dentro do nosso objetivo do projeto. Bom, então sem muita enrolação, aqui no nosso código a gente faz as importações, a gente utiliza o Keras para fazer essa parte de Machine Learning e vamos pegar todas as imagens lá do nosso Colab que a gente já deixou todo cadastrado. A gente vai estar utilizando imagens de ambulância, de prédio, de ruas e algumas imagens aleatórias. Então, a ideia é que ele reconheça essas imagens de ambulância como sendo de ambulância, né? Ela é o nosso objetivo. Aqui fizemos algumas separações básicas do nosso treino de teste, né? Criamos as listas. Aqui a gente está percorrendo o nosso diretório lá do Google Drive. A gente só fez uma distinção aqui para separar esse DS Store, que é um arquivo que estava dentro junto, né? Então a gente não quer ele, a gente quer só as imagens. E estamos verificando aqui se alguma imagem está fora desse padrão de 100% que a gente usou, para ficar tudo padronizado, né? Não teve nenhuma imagem fora do padrão, já estava tudo certo, então ok. A gente vai fazer isso. ah, ok, feito isso, as imagens estão ok. Ah, aqui a gente vai começar a trazer essas imagens para o nosso código, para o nosso dataset, né? Então aqui a ideia é basicamente percorrer essa lista do Google Drive e trazer as imagens aqui para o nosso Xtrain e junto a gente também, para cada imagem que a gente trouxer, a gente também já insere no nosso YTrain o valor zero, porque aqui a gente vai trabalhar com valores categóricos, né? A gente tem zero para a nossa ambulância, que é o nosso objetivo, e tudo que não for uma ambulância é o valor 1. Então a gente vai trabalhar com duas classes, classes binárias, né? Então aqui a gente está pegando, elas estão separadas, as fotos, as categorias de fotos estão separadas por pasta. Então aqui primeiro a gente pegou as de ambulância e adicionamos o zero no Y e fizemos as mesmas coisas para todos os outros diretórios que nós temos, todas as outras categorias de fotos, só que adicionando um. Então, a ideia é basicamente que a gente tenha isso daqui, né? Vamos ter uma lista com as fotos mescladas de ambulância, rua, prédio, coisas aleatórias. E aqui o nosso Y vai acompanhar, sendo zero para. Desculpa, sendo zero para quando for a nossa classe, para quando for a ambulância, que é a nossa classe principal, e um para quando for qualquer outra coisa.
Então fazemos isso aqui para todas. Aqui todos fazem a mesma coisa, o que é ambulância e o que não é ambulância. Beleza. Agora que a gente trouxe todas as imagens para o nosso código, para o nosso projeto, a gente vai fazer aqui a normalização, né? A gente está trabalhando com imagens preto e branco. Então a gente vai fazer essa normalização, dividir por 255. E aqui a gente está plotando uma imagem de exemplo aqui da nossa ambulância. Ok. A gente vai fazer isso para as demais fotos também, né? A gente separou entre treino e teste, então a gente vai fazer isso para os dois. E perfeito, aqui a gente só está validando aqui o shape, como ficou. Então, só temos preto e branco, então só vamos ter um valor aqui, uma coluna. Perfeito. Feito isso, a gente vai começar agora que a gente já fez já puxamos as imagens, garantimos que elas estão no formato que a gente quer, na dimensão que a gente quer, né? Que no caso a gente escolheu 100%. Feito isso, a gente pode começar a construir aqui a nossa rede aqui de Deep Learning, nossa rede densa. Então aqui a gente já configurou alguns padrões prévios que a gente vai utilizar. Definimos 10 para bed size e 80 neurônios ocultos e 30 épocas. Esses valores aqui não tem um motivo específico para a gente ter escolhido ele. A gente fez vários testes, fomos fazendo algumas variações para tentar chegar no melhor valor de acurácia, né? E a gente acabou chegando nesses valores aqui que tiveram um melhor desempenho. Agora que a gente definiu esses valores, a gente começa a adicionar aqui as camadas para o nosso modelo, né? A gente vai utilizar aqui o sequential. Vamos utilizar o Convolution 2D para a gente fazer a redução da nossa imagem, né? A gente optou por fazer de 2 em 2. Utilizamos a função ReLU para fazer a suavização. Passamos novamente, a gente diminuiu bastante o tamanho dessa foto e suavizamos novamente. Depois passamos pela função do Max Pooling, que também é para fazer essa diminuição da imagem, né? Só que a outra função ela vai pulando, né? É bem parecida com a Convolution. E aqui a gente usou uma função dropout, ela é um pouco diferente. Ela serve principalmente para evitar o overfitting, né? Então a ideia dela é basicamente a gente tem aqui uma rede em que a gente tem as entradas, as camadas ocultas e as saídas, né? E a ideia é que a gente consiga evitar fazer ter um overfitting, porque é como se ele treinasse por várias redes diferentes, usando a mesma. O que ele faz de diferente? Cada vez que ele passa por essa rede neural, ele vai tirar alguma camada oculta, uma ou duas camadas ocultas, para tornar ela uma rede neural diferente. Então ele vai tirar, por exemplo, a primeira camada, vai passar, vai dar um resultado, depois ele vai tirar vai rodar tirando a segunda camada e vai passar e vai dar, e ele vai fazer uma média disso ali e pegar o melhor resultado, né? Então isso a gente consegue fazer disso para evitar o overfitting, evitar que fique muito trancado ali no para aquele dataset, né? Ok, depois do overfitting a gente usa o flatten normal para fazer todas as tratativas de imagem padrão. E aí a gente finalmente adiciona a nossa camada densa com os 80, com os 80 neurônios. Fizemos a camada ReLU novamente. E aqui a gente passou a quantidade de classes que nós temos, né? No caso, duas classes. Pode ser uma ambulância ou não. A gente decidiu optar pela função softmax, porque ela é uma função ideal para quando você está trabalhando com dados categóricos.
Algumas funções acabam optando por aquele que, o valor que tiver sido maior é o melhor. Então, essa função, ela entende melhor que, não, o melhor valor é aquele que se encaixou dentro da categoria que a gente esperava. Então, é uma função melhor para esse cenário. E agora, feito todas as camadas, tendo configurado toda a nossa rede neural, nossa rede neural convolucional fica muito mais fácil, fica fácil agora só rodar o modelo. Aí que a gente só configurou o compilador dele, a gente definiu que a métrica principal ia ser a acurácia, a gente ia ver a perda em binário, e utilizamos esse otimizador e rodamos o nosso teste, passando os valores de batch e épocas. Como eu dito previamente, vão ser 10, 10 batches e 30 épocas, né? Então, patch para cada época ele vai fazer uma divisão ali em 10 pedaços e vai rodar isso 30 vezes, que são as épocas. Treinamos o nosso modelo, e aí no final a gente faz o teste dele. A gente teve algumas variações desse resultado. Algumas vezes ele deu para 60%, algumas 50%, então a gente estava com essa variação. Mas no final a gente deixou aqui com os 50% de acurácia. E é isso. Ele acaba entrando no nosso. Acaba entrando dentro do nosso objetivo de fazer esse reconhecimento da ambulância. Ele está dentro do nosso escopo do projeto e pode ser bem útil aí dentro do que a gente propôs. E é isso. Muito obrigado, professor. Um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo do horário. E obrigado.